equipment off the runway and they'll line up for that one. 100 feet, 6,600 and the equipment's coming off. Isolate this. Esse é o meu avô, autor da maior e talvez a única enciclopédia de acidentes aéreos do mundo. Seu Pedro, nascido no dia 1º de agosto de 1932 e com 93 anos, produziu durante grande parte da sua vida 21 volumes contendo 100 anos de acidentes aéreos, com apenas uma máquina de datilografia antiga e seu imenso acervo de notícias e pesquisas. Eu digo grande parte porque desde que me conheço por gente, ele trabalha nessa obra. Foram mais de 40 anos dedicados. Seu Pedro trabalhou aproximadamente 25 anos até a sua aposentadoria em uma das principais agências de aviação do Brasil, chamada VASP, Viação Aérea de São Paulo. Começou como office boy e, sendo o único nesse cargo com o curso de datilógrafo, foi logo promovido para o setor de datilografia. Eu não me lembro muito bem, mas eu acho que também fazia as redações lá que eu conhecia, eu já praticava também. Quando nós éramos pequenas, no domingo principalmente, ele trazia um monte de serviço para fazer em casa. E principalmente para economizar bobinas, que na época tinha bobinas para fazer digitação de números, essas coisas. Ele trazia as bobinas para casa para rebobiná-las e fazer do lado avesso, para poder economizar. A lembrança que eu tenho dele com o trabalho era ele descendo a rua da minha casa, que era perto do aeroporto de Congonhas, no final da tarde. Eu lembro muito dele saindo logo cedo, com o carro dele, a mãe tinha que abrir os portões da casa também e olhar se vinha vindo o carro ou não para ele poder sair. Sempre que eu chegava com a minha mãe aqui, a maioria das vezes ele sempre datilografava, né? Usando a máquina, tudo, e eu, como era pequena ainda, nunca entendia nem o que ele estava fazendo, tudo. Desde pequena a gente acorda com ele datilografando. Então é o barulho da máquina de datilografar. Analisando os inúmeros acidentes e como as tragédias envolvendo os aviões geravam muitas mortes, ele se dedicou a iniciar o projeto Enciclopédia de Acidentes Aéreos. E não são só acidentes envolvendo aviões, mas sim tudo aquilo que envolva voos com passageiros. Então temos dirigíveis, balões, asa-deltas, lançamentos fracassados de foguetes, etc. Acho que assim, é uma pesquisa muito extensa, são 100 anos de acidentes aeroviários e ele fala sobre falhas técnicas e sobre falhas humanas. Então eu acho que esse tipo de estatística, né, na hora que você jogar em, não sei lá, num sistema para saber onde está mais pesado, né, pode auxiliar bastante na hora de você fabricar as aeronaves, na hora de você treinar os funcionários, né, para saber onde está tendo falha humana, onde está tendo falha técnica. Sim. O objetivo dele sempre foi o ser humano.
Ele queria que houvesse, acho que o trauma dele maior, ele deve ter visto algum tipo de acidente, que houve vários, né, na épocas passadas, onde morriam muitas pessoas. E eu acho que isso traumatizou. Tanto é que ele sempre viajava de avião, até a serviço, né? E depois de um tempo ele não quis andar mais e não deixava que a gente andasse também. Ele sempre falou que ele queria alertar a respeito dos problemas de cada acidente aéreo. Então, assim, o que causava isso tudo e como que poderia evitar? Eu acho que todo trabalho estatístico, né, que mostra uma falha de alguma coisa que pode prejudicar muito a vida de muita gente, como é o caso da aviação, eu acho que tem uma grande valia. Ele sempre quis ajudar o próximo, seja da área dele, ou seja, na VASP, né, o trabalho dele. Então ele sempre quis solucionar, assim, dando o exemplo dos acidentes aéreos, né? Então ele quis arranjar alguma solução, né? Então se o avião caía, tinha algum problema nele. Eu me preocupava com os passageiros. E o senhor queria que as empresas Procurasse sanar alguma hipótese de defeito na aeronave, né? Diversos erros humanos são responsáveis por acidentes de aviões comerciais e de carga no mundo. Em alguns acidentes, o cigarro ou o ato de fumar foi o responsável por inúmeras mortes. E só depois o cigarro foi proibido em voos comerciais. Erros de conferência e manutenção, infelizmente, desde sempre causaram muitas mortes ao longo dos anos. E não importa o quão avançado e tecnológico é o avião, o ser humano sempre vai precisar conferir e fazer a manutenção à risca, ou seja, agindo de forma preventiva quando se trata da vida de muitas pessoas. A tragédia do avião da TAM. O acidente atingiu parte de um posto de gasolina. Foi um dos mais graves acidentes da história do Brasil. A maior tragédia da aviação brasileira. O avião da TAM com capacidade para 170 passageiros derrapa na pista. O acidente do voo TAM 3054 ocorreu em 17 de julho de 2007, quando o Airbus A320 vindo de Porto Alegre não conseguiu parar ao pousar no aeroporto de Congonhas, São Paulo. A aeronave ultrapassou a pista, atravessou uma avenida e colidiu com um prédio da própria companhia aérea, explodindo em seguida. Todas as 187 pessoas a bordo morreram, além de 12 no solo, totalizando 199 vítimas. A principal causa foi um erro operacional. Um dos manetes de potência foi deixado à posição errada, fazendo o avião acelerar em vez de frear. A pista molhada e sem ranhuras para escoamento de água agravou a situação. O acidente foi mais grave da aviação brasileira e provocou mudanças nas normas de segurança e na infraestrutura dos aeroportos do país. O voo Japan Airlines 123 sofreu um dos piores acidentes de aviação mundial no dia 12 de agosto de 1985. O Boeing 747-SR, que fazia o trajeto entre Tóquio e Osaka, perdeu o controle cerca de 12 minutos após a decolagem, devido a falha estrutural grave. A explosão da parte traseira da fuselagem causou a destruição do estabilizador vertical e dos sistemas hidráulicos, tornando a aeronave praticamente incontrolável. Durante cerca de 30 minutos, os pilotos tentaram manter o controle do avião, mas ele acabou se chocando contra uma montanha na região de Gunma. Das 524 pessoas a bordo, apenas 4 sobreviveram. Este foi o pior acidente aéreo envolvendo uma única aeronave na história, tanto em número de mortos quanto em impacto sobre a segurança da aviação. O acidente do voo United Airlines 232 aconteceu em 19 de julho de 1989, nos Estados Unidos. A aeronave, um McDonnell Douglas DC-10, fazia a rota entre Denver e Chicago, com destino final em Filadélfia. Durante o voo, o motor central da cauda explodiu devido a uma falha mecânica causada por uma rachadura em uma peça do ventilador. A explosão danificou completamente todos os sistemas hidráulicos do avião, deixando os pilotos sem controle convencional. Haviam 296 pessoas a bordo. Apesar da gravidade do acidente, 185 sobreviveram.
A atuação da tripulação foi amplamente elogiada e até hoje estudada como exemplo de gerenciamento de crise e trabalho em equipe em situações extremas. O acidente também levou a melhorias nos sistemas de segurança e manutenção das aeronaves. Eu acho que a enciclopédia que ele fez foi uma das maneiras que ele teve de se manter lúcido a vida inteira. Então, ele era um cara que trabalhava muito, que ele gostava muito de trabalhar. Eu acho que ter que aposentar foi uma questão para ele. E ele trouxe um pouco do trabalho dele para dentro de casa. Isso para ele era um trabalho. Então ele fugia dessa coisa dele ser uma pessoa aposentada de chinelo. Ele nunca ficou de pijama. Ele estava sempre de sapato, de calça de terno e camisa. É um cuidado, né? O fato dele trabalhar numa empresa, né, onde tem os aviões, quando ocorreram bastante acidentes, então é uma forma dele tentar mudar alguma coisa, né? E hoje, com a minha idade, eu meio que comecei a entender o que ele fez na época e procuro saber ainda, né? E eu acho muito legal o que ele fez, o que ele sempre fez, né? E eu fico impressionado, muitos dados eu não sei de onde ele tirou, de que jornais ele tirou, porque tem acidentes que são muito antigos, do século XIX e tudo, então eu acho super interessante o trabalho dele. Meu avô sempre se importou com o próximo. Foi um verdadeiro exemplo para mim desde pequeno. E motivado por essa preocupação, produziu a enciclopédia com o intuito de alertar as companhias aéreas sobre o porquê os problemas são só corrigidos após um acidente onde há várias vítimas. Por que não há tamanha preocupação com os passageiros? Porque há sempre problemas de conferência ou manutenção? Isso é realmente algo que devemos nos atentar e preocupar. E qual foi o maior aprendizado que seu pai te deu? Ser honesta. Honestidade. Honestidade, ele é super honesto. Vários, né? Mas alguns deles sempre foi a honestidade e sempre ajudar o próximo. A honestidade, né, que ele passou pra gente, que a gente tem que ser sempre honesto, né? Ele é uma pessoa muito honesta, ele não quer levar vantagem em nada. E assim, o exemplo que a gente tem é de uma pessoa amorosa, família, né? Muito duro, sabe, com educação muito rígida. Então isso ficou para sempre. Desde criança a gente ouvia falar, você tem que estudar, porque se não estudar, você não vai ser nada na vida. Então o estudo é muito importante. Ele gosta muito de ler, fica lendo o dia inteiro, né? Então eu acho que a gente tem muita coisa assim que ele passou pra gente a respeito disso, de leitura, né, de informação, porque ele adora ler jornal, então a gente tem que estar sempre bem informado, né, essas coisas. O maior aprendizado que tive com meu avô foi se importar, foi reconhecer, foi compreender e jamais esquecer. E a última pergunta, o senhor pode ler e responder pra gente? Que eu estou satisfeito com o trabalho? Com o seu trabalho, com essas obras que o senhor fez aqui. Estou satisfeito com o trabalho que eu produzi e que um dia possa ajudar aos passageiros interessados. Maravilha. Esse aqui não sou eu, não. E esse aí? Esse sou eu, quando tinha 18 anos. Mostra a foto pra câmera.
Mais assim perto do seu rosto.